A ira de Deus e a grande tribulação. Afinal, a grande tribulação é a ira de quem, em específico? Antes de mais nada, nós precisamos saber que existem duas palavras gregas que são traduzidas como ira nos escritos do Novo Testamento. São elas, número 1, thumos, que tem a ver com paixão, raiva, fúria, ira que ferve de forma imediata e logo se acalma outra vez. Número 2, orge, que tem a ver com raiva, ira, indignação, raiva exibida em punição, por isso usado também para punição e punições impostas pelos magistrados. Agora sim, indo para a resposta para a pergunta que foi feita, a saber, a grande tribulação é a ira de quem em específico? Vejamos, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, diz assim: Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, no grego thumos, sabendo que já tem pouco tempo. Porém, dentro destes últimos 3 anos e meio, conhecidos como o período da grande tribulação, 7 taças da ira, no grego thumos, de Deus e do Cordeiro serão derramadas, mas não atingirão a Igreja de Cristo fiel, que estará sim sobre a terra. Vejamos Apocalipse capítulo 15, versículo 7. Diz assim: E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira, no grego thumos, de Deus, que vive para todo o sempre. Que fique muito claro nesse momento que a Igreja fiel de Deus e de Cristo, que não será atingida por estas 7 taças da ira, no grego thumos, de Deus e do Cordeiro, derramadas mais precisamente dentro dos 3 anos e meio de grande tribulação, por meio de Cristo, é livrada especificamente da ira, no grego orge, futura, que trata-se especificamente do lago de fogo com enxofre. Vejamos o que está escrito no Evangelho que leva o nome de João. João capítulo 3, versículo 36, diz assim: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira, no grego orge, de Deus sobre ele permanece. Nós, os que atualmente cremos e obedecemos, éramos por natureza filhos desta ira específica, a saber, da ira orge. Vejamos agora o que o apóstolo Paulo disse com relação à ira em algumas de suas cartas. Romanos capítulo de número 5, versículo 9, diz o seguinte: Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, no grego orge. Efésios capítulo 2, versículo 3, está escrito: Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, no grego orge, como os outros também. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, também diz o seguinte: E esperar dos céus o seu Filho,
a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira, no grego orge, futura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, no grego orge, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos dois textos das Escrituras do Antigo Testamento na versão Septuaginta. Salmo de número 103, versículo 8, diz assim: compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se. No grego está a palavra thumos, em lugar de ira, e grande em benignidade. Profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. Entretanto, Yahvé demora demais para se irar. No grego está a palavra thumos. É paciente e longânime, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. A prova que Deus é longânimo em manifestar esse tipo de ira, a ira thumos, é que durante todos os 3 primeiros anos e meio, conhecidos como tempo de tribulação, isto é, de aparente paz, mas com perseguição por parte de muitos em pontos isolados do mundo, Deus não manifestará tal ira sobre a terra, sobre os ímpios, sobre os rebeldes e perversos. Deus só a manifestará dentro da grande tribulação. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira, no grego orge, de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A longanimidade de Deus leva o Criador a reservar essa ira, a ira orge, para o lago de fogo com enxofre. Vejamos agora o que João, o Batista, disse e que está relatado no Evangelho que leva o nome de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 7, está escrito: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? No grego orge, futura. Conclusão: a grande tribulação em si, ou por si só, não é a ira, no grego orge, futura, ou de Deus, da qual, por meio da fé em Cristo, nós, os que cremos no Filho, fomos, sim, livrados, por não sermos mais, por natureza, filhos desta ira específica, que é a ira orge. Bem como também a grande tribulação não é em si ou por si só a ira, no grego thumos, de Deus e do Cordeiro. Na verdade, como já foi mostrado, a grande tribulação é em si e por si só a ira, no grego thumos, do diabo. Ou seja, ficou mais do que provado que a grande tribulação definitivamente não é, por si só, a ira de Deus. Seja ela a ira thumos, seja ela a ira orge. Sendo assim, quando Paulo ele declara que a igreja do Senhor Jesus será livrada da ira futura, ele não está dizendo que
a igreja do Senhor Jesus, fiel, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, não passará pela tribulação e pela grande tribulação. Até porque se tem uma coisa que o apóstolo Paulo ele ensinou em suas cartas, foi que a igreja do Senhor Jesus passará pelo tempo da tribulação e grande tribulação e que esta, por causa disto, deve se preparar para as coisas que hão de acontecer sobre a face da terra. E o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Sendo assim, nada de pré-tribulacionismo.